coisa. Na época da sua formação, pelo que o senhor observa, era mais difícil do que nos dias atuais, professor? Fazer uma faculdade? Fazer uma faculdade? Fazer uma faculdade. Era, ou o senhor vê eu acho que era mais difícil. É? Por alguns aspectos que eu vou relatar aqui rapidamente. O primeiro deles, até inicia-se com o ingresso. Porque você tinha poucas opções de instituições de ensino superior. Para você ter uma ideia, quando eu ingressei na Universidade de 1992, mais de 30 anos atrás, o Recôncavo Baiano, você só tinha a graduação em agronomia, que era a extensão da Universidade Federal da Bahia, né? Aqui do Recôncavo Baiano. Aí eu, por exemplo, estudei na Universidade Estadual, a minha graduação fiz na Universidade Estadual de Feira de Santana, eu morando em Governador Mangabeira. Meu pai era falecido, quando meu pai faleceu eu tinha 12 anos de idade, minha mãe viúva, vivendo de roça, viu que eu recebia um salário mínimo por mês, e vivendo de roça, um aluguelzinho de duas casinhas lá, algo assim. Então era muito complicado. Como minha mãe, eu só tinha eu e minha irmã, né? Minha irmã se casou, foi morar em Paulo Afonso, depois em Recife, outras cidades, eu precisava ir e vir. Porque nós criávamos animais, gado, bovino, alguns animais, algumas vaquinhas, que eu ordenhava para vender leite para a padaria. Porque eu cuidava dos animais, cuidava de roça. E sobrava tempo, professor, para estudar, fazer faculdade, ordenhar, tirar leite? Como era isso aí, rapaz? Eu acordava 4 horas da manhã, ordenhava as vacas, soltava os animais, morava no portão, lá em Governador Mangabeira, soltava os animais, tomava um banho, pegava uma bicicleta e ia até a rodoviária, 2 quilômetros de bicicleta até a rodoviária de Governador Mangabeira, deixava a bicicleta trancada na rodoviária. Para chegar na universidade logo cedo, não tinha ônibus direto para a Feira de Santana. O que tinha era por dentro, era por Belém. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava um ônibus até a BR-324, o antigo Posto São Luís, que é esse nome que ainda recebe do Posto São Luís, aquela entrada ali de Berimbau, na BR-324. Lá, eu pegava um outro ônibus até a rodoviária de Feira de Santana, saía andando até a Avenida Getúlio Vargas, em Feira, e pegava um outro ônibus até a Universidade Estadual de Feira de Santana. Era uma bicicleta e 3 ônibus. Às vezes tinha aula de manhã, de tarde, ia correndo. Todos os dias da semana? 3, 4 vezes na semana. 3 da semana. 3, 4 vezes na semana. E ao chegar, ao retornar, processo parecido. Ônibus até a rodoviária de Feira, depois outro ônibus para Governador Mangabeira, e ao chegar a Governador Mangabeira pegava a bicicleta e aprender os animais, que tinha que separar quem é da zona rural sabe disso, tem que separar os bezerros das vacas, senão não tem leite, o bezerro bebe tudo. Leite. Aí eu tinha que prender os animais, separar o gado. Quando era tempo de chuva era terrível, chegava todo sujo de lama, separava os animais, depois disso ia dar aula ainda à noite. Não dava aula à noite, dava aula à noite para chegar às 10 horas, tomar um banho, preparar material, estudar, dar para alguma coisa, dormir meia-noite, às vezes 11 da noite, por aí, para 4 horas da manhã estar de pé de novo. Finais de semana, sábado, domingo, feriado, era estudando. Lendo muito, estudando. Como não tinha internet, não tinha computador. Na época não tinha tecnologia. Nada. Computador, WhatsApp. Minha monografia, eu fiz monografia, trabalhos acadêmicos. Eu ia de sábado à tarde, ou então domingo à noite, para o colégio, Centro Educacional Senecista Otávio Mangabeira, que é o SECOM, ali, que tem no centro, ali daquela rua do banco ali, Governador Mangabeira, eu dava aula lá. Eu ia à noite, dia de domingo, passava o domingo todo lá, datilografando, que não tinha computador, datilografando o trabalho da faculdade. Caramba. E aí, quando chegava, ia aprender os animais à tarde, e de noite sentar para estudar para a prova, para ir para a aula durante a semana, para trabalhar durante a semana. Não era algo fácil. Eu já ouvi, vou até confirmar contigo aqui, alguém às vezes comenta, rapaz, o professor Jânio Roque, para você ter ideia, ele chegava até a levar jaca para negociar na faculdade. Levei. Vendia jaca aos colegas para poder uns colegas melhorar a renda. Chamam de JJ, Jânio Jaca. Aí o pessoal chama, essa é a apelida lá da UFS. O pessoal pensa que foi daqui para lá, não veio de lá para cá. Veja bem, por que eu levava jaca? Não era bem exatamente vender, era para comer mesmo. Porque o dinheiro era curto. O que eu ganhava para comprar, o dinheiro era realmente curto. Aí eu levava a marmita e levava a merenda. Só que a merenda era uma fruta, era uma coisa. Aí eu pegava a jaca dura, a mole não dava para levar, eu pegava a jaca dura, desbagava, colocava de uma vasilha, de uma marmita, e pegava na outra e colocava o almoço. Aí então eu chegava na universidade e pensava, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? É jaca. Aí eu digo, gente, aqui é a minha merenda, eu não vou oferecer para vocês, porque tantos da sala. Ah, Jânio, essa jaca tá maravilhosa, quer vender? Aí a coisa muda de figura.
Vou ser bem claro com vocês, eu não estou precisando de dinheiro mesmo. Se vocês comprar, eu vou para o self-service. Na lata assim mesmo. Exatamente. Na cantina do 5º módulo, tinham colocado um restaurante self-service, o que era uma raridade na época, né? Novidade. Um restaurante de comida aquilo. Quando compraram a jaca desbagada que eu levei, deram uma grana lá, tipo, algo valer R$5, deram uns 20, 25 ou 30, sei lá, deram bem mais lá. Um valor bem acima lá. Eu peguei o dinheiro, fui. Tipo, jaca tendo um quintal de casa lá à vontade. Peguei esse dinheiro, fui comer, meu amigo. Comi numa satisfação daquela. E aí, a partir daí, não deixava, sempre levava. Eu levava quando eu podia, levava um pedaço. Às vezes. Era do próprio sítio, né? Do próprio sítio, porque lá onde eu moro é um sítio. Lá é um bairro, um portão, mas à frente é uma rua e no fundo é um sítio. Tinha jaqueira, tinha mangueira. Tinha essas coisas. Então, claro que essas coisas eram mais complicadas. E o que é complicado também era quando meu pai trabalhava muito, estava muito duro, mas meu pai, quando morreu, levou quase um ano doente. E quando morreu, minha mãe, a situação não estava fácil, né? E o pior é não ouvir piadinha de gente, né? De achar, não, ele deve estar escondendo dinheiro. Deve ter dinheiro escondido em algum lugar. Porque se vê um sítiozinho, vê que a gente nunca foi de festa, de farra, de nada. Acho que como se trabalhasse na roça, estivesse guardando algum dinheiro escondido em algum lugar. E não era nada disso. Nada disso, exatamente o contrário. Só o pensamento do Fiz uma postagem recente aí sobre quem já usou conga. Eu tenho horror a conga por isso. Se alguém me der uma conga, eu aceito para não ser deselegante. Tinha 2 tipos de conga. Tinha aquela conga que tinha um bicozinho branco, eu não sei. É aquela que eu mais usava. Parece que tinha conga-colo, que já era mais... A colo era mais sofisticada. Era sofisticada. Aquela do biquinho branco, que era mais barata, era aquela que eu usava. Escorregava, aquela porcaria desconfortável, dura. Mas era o que podia se comprar. Se alguém me der uma conga hoje, eu não quero nem ver. Porque eu tenho alguém olhar assim. Você usava a conga e detestava usar a conga. Tomou algum escorrego com a conga, professor? E muito. Já caí tudo, escorregava, porque não é beleza lembrado não. Eu gostava mais do que chute, né? Agora, a conga realmente também desculpa, mas era o que podia comprar. Porque naquela época você tinha, por exemplo, tênis Montreal, tinha Bamba, que era Bamba, era um indicativo de poder aquisitivo. Era o Bambambam. Era o Bambam. Então você via, eu via colegas na universidade passando de Bamba, né? E além disso, eu não via piadinhas. Eu levava farofa, aí passava o pessoal, né? Pessoal de outros cursos, considerados de elite. Não, não vou falar, citar aqui para ninguém não se sentir ofendido, mas tem alguns cursos, olha os farofeiros. Então, era piada, um tipo de bullying. Eu ia te perguntar isso, então, desde aquele momento já tinha questão do bullying. Tinha, né, e muito. E quando eu vejo alguém romantizando isso, eu fico indignado. Por exemplo, você escuta alguém falar assim, naquele tempo, acho que vocês já ouviram postagens dessa natureza. Naquele tempo, na escola, todo mundo se xingava, se apelidava, não tinha essa frescura, esse achava... mimimi, não sei o que. Já viu isso, já. Né? Mentira. Já ouvi isso. Isso é furado, é mentira. Naquela época, algumas pessoas desistiram, conheci pessoas que desistiram de estudar por conta do bullying. Tem uma moça que tinha uma vara de perna fina, ela não aguentou, ela chorava, era uma negra que chorava. E eu na época, aí recuando um pouco no tempo, eu estou falando agora do ensino fundamental. Eu era mal visto por 2 aspectos. Uma porque era CDF, gostava muito de estudar. Aí as professoras ficavam comparando. Por que vocês não fizeram a atividade como o Jânio? Por que não participam como o Jânio? Aí já tinham raiva de mim por isso. Aí não me deixava jogar bola. Não deixa ele jogar bola, que ele é o queridinho da professora. E eu ainda tinha outro problema. É porque eu me incomodava com o bullying dos outros. Eu digo, deixe a menina em paz, gente. Por que tá xingando a menina assim? Uma menina, ela desistiu. Teve uma menina que ela desistiu porque chamavam ela de perna fina. Um outro lá chorava muito porque chamavam ele de baleia, porque ele estava acima do peso. O menino tinha um problema, problema de glicêmico, era diabético, uma espécie de uma diabetes lá que dava em infanto juvenil. E enfrentando esse problema, quer dizer, com esse impacto psicológico e no bullying. E as pessoas naturalizando, que naquele tempo que era bom. Não era bom. E não existe isso de ninguém se divertir com o sofrimento alheio. A piada ou a diversão é boa quando os dois sorriem. Você brinca com um, brinca com o outro, todo mundo dá risada. Se um tá dizendo pare, é hora de parar, que é sofrimento. Naquela época tinha muito isso, era muito desagradável, era ruim, e essa conversa de que se xingar o outro no passado era bom, agora que é ruim, que hoje é mimimi, mentira, furada.